No programa Encontro Marcado, vamos conversar com a professora Silvia Nishida. Ela é do Instituto de Biociências de Botucatu, do Laboratório de Etologia da Unesp. Professora Silvia, satisfação em tê-la aqui no programa. Márcio, muito obrigada por esse convite no Encontro Marcado. Nossa equipe está muito honrada de estar aqui. Professora, a importância das pessoas terem a conscientização do que é o cerrado. Márcio, o cerrado, ele é um dos biomas mais fantásticos que nós temos no planeta. Primeiro, ele se caracteriza por apresentar formações florestais até os campos, formado de gramíneas e arbustos, toda uma transição que ocorre dentre essas duas extremidades. Portanto, ela acaba apresentando uma diversidade muito grande de habitats. Ele é o segundo bioma do território brasileiro em extensão, mas infelizmente pouca extensão conservada ainda existe, cerca de 20%. E, infelizmente, apenas 7% estão nas unidades de conservação sob a proteção de políticas públicas. Então, o fato da gente valorizar, principalmente as formações florestais que remetem, por exemplo, à exuberante Amazônia, à Mata Atlântica costeira, e desvalorizar essas formações mais abertas, constituídas de gramíneas e de arbustos e árvores espalhadas, e atribuir assim, um conceito sem fundamento que é mato, no sentido de que ela não serve para nada. Então acabou que nós tivemos uma ocupação desordenada dessas áreas naturais do cerrado por áreas de pastagem, monoculturas, inclusive a ocupação desordenada das cidades, e também de parques industriais. Então isso faz com que nós tenhamos, tão poucos remanescentes naturais do cerrado. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre o cerrado que ocorre aqui no município de Botucatu. Como vocês estão vendo do lado direito de vocês, está o mapa do estado de São Paulo, representado em vermelho o município de Botucatu. Olhando agora à esquerda o mapa do Brasil, nós facilmente identificamos que Botucatu ela se encontra contemplado por dois biomas, na verdade, a Mata Atlântica e o Cerrado. Então, nós estamos no encontro desses dois biomas. A Mata Atlântica costeira, então, ela vai avançando para o interior, ganhando altitude e encontrando, então, um clima mais seco. Na estação seca, as suas folhas tendem, então, a cair. Por isso, nós temos uma Mata Atlântica do interior que a gente chama de floresta estacional semidecídua, que se encontra, então, com aquela parte florestada do cerrado que mencionamos anteriormente. E isso propicia, nessa região, uma riqueza muito grande de habitat. À esquerda de vocês está o fragmento de cerrado do município de Botucatu, que é uma unidade de conservação, portanto, ela está sob os cuidados do poder público, no caso municipal. Essa área correspondente em vermelho, repare que ela então está cercada por monocultura de cana-de-açúcar e também adjacente à área urbana, que é justamente no bairro onde está a Escola Hernani Donato, onde fazemos nosso trabalho de extensão. Essa área já foi descrita por Pilot e colaboradores, que registraram 210 espécies de plantas, sendo que muitas delas estão ameaçadas de extinção. Realizamos nessa área o levantamento de avifauna, que se revelou um local que merece bastante atenção do poder público para ser cuidada e protegida. Nessa figura, as características vegetacionais desta unidade de conservação. Nós temos componentes do cerrado estrito sensu, onde nós temos uma paisagem aberta, com gramíneas e arbustos, com algumas árvores mais concentradas, porém esparsas, não se formam necessariamente uma floresta típica, como ocorre, por exemplo, com essa mata de galeria na figura superior à direita, lá no fundo, onde as árvores estão mais concentradas, e nesse caso, essa mata de galeria, ela vai serpenteando, então ocorre o que ocorre ali. E aqui um pouco mais no plano anterior estão os campos limpos úmidos, que ficam permanentemente encharcados, e ali crescem gramíneas específicas. E essas gramíneas são fontes de recursos alimentares para várias espécies de aves. Já na paisagem dos campos sujos, nós podemos observar áreas abertas, então de gramíneas e de arbustos, só que com várias espécies de árvores, de portes menores espalhadas. Essa unidade de conservação, ela tem uma composição fantástica do ponto de vista vegetacional, a exuberante floração que ocorre em função da estação do ano. Então, em relação às aves, à esquerda de vocês está a bandoleta, e depois à direita o pica-pau do campo e mais o canário do campo, que ocupam então
ambientes mais específicos, né, das áreas relacionadas com o Cerrado estrito sensu e mais os campos sujos. Já na região campestre, onde tem apenas as graminhas, vamos encontrar à esquerda de vocês o caboclinho branco, mais a patativa, que dependem, né, não só essas espécies, mas outras que lá ocorrem, dependem então da fonte de produção de sementes pelas gramíneas nativas. À direita, nós encontramos o papamoscas do campo, que foi uma grande surpresa encontrá-lo ali, é considerada ameaçada em nível global, então é um fragmento que reúne espécies ameaçadas, daí então a grande importância e preocupação. E por lei isso exige proteção. Ainda na região alagada, nós vamos encontrar plantas cujas flores, né, dependem basicamente da polinização de beija-flores. E aqui já na área florestada nós vamos encontrar o soldadinho, sabiás, o açaí andorinha. Aqui nessa tabela existe uma relação de 11 espécies que são consideradas ameaçadas no estado de São Paulo na última classificação de 2018, sendo que o papamosca do campo ele é considerado, né, ameaçado em nível internacional. Então, no total, por enquanto, nós registramos 143 espécies de aves que ocorrem lá nesta floresta, né, nosso patrimônio natural que devemos cuidar. No nosso guia de aves, nós tínhamos registrados 310 espécies de aves até 2018. Então, certamente, na próxima reedição que nós planejamos, esse número deve aumentar com a contribuição de espécies que ocorrem lá na Floresta Estadual de Botucatu, né, nesse fragmento de cerrado. É um chamamento muito importante dizer que essa unidade de conservação, ela necessita urgente proteção e cuidado, né, da comunidade botucatuense. Na verdade, nós temos um tesouro lá. Aqui, um presente para os olhos, para mostrar, então, algumas fotografias obtidas, né, durante o nosso trabalho de campo, porque como nós fazemos esse trabalho ao longo do ano, pudemos acompanhar mensalmente as mudanças sazonais. Então, nós temos uma composição de inflorescências maravilhosas, todas elas nativas, né? E que encantam nossos olhos e o nosso sentido auditivo.